Você sabe como determinar o termocontrátil ideal para isolar o seu cabo ou barramento? Se não, esse vídeo foi feito para você. Na Brasiltec fornece termocontráteis de diversas cores e tamanhos diferentes, seja para isolar ou para dar acabamento. Temos também o termocontrátil transparente, que é utilizado para identificação. Eu deixei o link na descrição do vídeo onde é possível fazer a aquisição de todos os modelos. O primeiro passo para determinar o termocontrátil ideal para a nossa aplicação é verificar qual que é a medida que nós temos. A medida é da área, do diâmetro, da largura. No site da Brasiltec está tudo especificado pelo diâmetro. Então, se nós tivermos um objeto redondo onde vai ser inserido esse termocontrátil, não é necessário fazer nenhum tipo de conversão. Basta escolher uma medida que seja maior do que o diâmetro da peça que eu vou envolver com o termocontrátil. Mas não pode ser muito maior, porque o fator de contração é de 2:1. Ou seja, se eu tenho um termocontrátil que antes da contração tem 20 milímetros, depois da contração ele vai ficar com 10 milímetros. Então, nesse caso, se eu quiser dar um acabamento no material que eu vou estar isolando, se eu quiser que fique justinho, eu preciso que esse diâmetro depois da contração seja menor do que o diâmetro do objeto. Então, se o meu objeto, por exemplo, tem 23 milímetros de diâmetro, o termocontrátil de 20 não vai atender, porque ele não vai nem entrar no objeto, ele é menor, né? Então, eu preciso pegar uma medida acima. Eu tenho o de 30 milímetros. O de 30 ele vai entrar e depois da contração, esse de 30 vai ficar com 15 milímetros. Ou seja, é um diâmetro menor do que o da minha peça que tem 23. Então, nesse caso, esse de 30 é o ideal. Caso existisse um modelo de 25 milímetros, apesar de ser um pouco maior de 23, não é muito aconselhável porque ele fica muito justo e às vezes pode gerar um pouco de dificuldade na hora de inserir ele na peça. Na hora de especificar um termocontrátil para isolar um condutor, é muito comum ocorrer uma confusão nas medidas da seção nominal do condutor e o diâmetro dele. Seção nominal é uma área que é dada em milímetros quadrados, então se eu tenho um cabo de 10 milímetros, por exemplo, quer dizer que ele tem 10 milímetros quadrados. Se eu pegar o diâmetro da parte condutora, vai ser bem menor do que 10. 10 milímetros é a área quadrada. Só que para dimensionar o termocontrátil, como nós temos todas as especificações pelo diâmetro, então não é interessante essa medida. O ideal é que se pegue o diâmetro externo do cabo, não é nem esse diâmetro do cobre aqui, é o diâmetro com a capa. É esse que nos interessa. Já que o termocontrátil vai ter que ir por fora da capa. Como ele vai ter que envolver todo o cabo, o diâmetro dele precisa ser maior do que o condutor já com a capa. E de acordo com o tipo de cabo, essa capa vai ser diferente. E o mesmo acontece com fabricantes diferentes, a espessura da capa também vai variar. Então o ideal nesse caso é medir o condutor por fora com um paquímetro, ou seja lá qual for o instrumento de medição, ou consultar na tabela do fabricante uma coluna que dá o diâmetro específico de acordo com a seção nominal. Antes de mostrar como se faz quando temos um barramento, gostaria de pedir para que deixe seu like e se inscreva no canal da Brasiltec. Regularmente nós postamos vídeos ensinando e exemplificando a aplicação de produtos que são usados nas instalações elétricas. Não deixe também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Para determinar o termocontrátil ideal para um barramento é um pouquinho diferente, pois nós temos o termocontrátil especificado pelo seu diâmetro, enquanto que o barramento tem uma seção retangular. Então eu preciso fazer uma conversão para chegar no valor ideal. Aqui o meu barramento, eu posso calcular a área dessa superfície aqui dele e calcular também a área interna do termocontrátil. No caso, o termocontrátil precisa ter uma área maior do que essa área que está achurada e quando ele contrair, precisa ter uma área menor para que fique justinho e dê acabamento aqui no isolamento. Essa forma eu acho um pouco mais difícil. A forma calculando pelo perímetro é um pouco mais simples e eu vou mostrar como é que funciona. Esse retângulo aqui, eu posso redesenhar ele. Ele é basicamente essa face achurada é um retângulo e para calcular o perímetro eu tenho que somar os 4 lados. A mesma coisa acontece com um círculo. Se eu tenho um círculo e pegar o comprimento dessa linha que delimita os limites dele, se eu pegar o comprimento dessa linha vai dar exatamente o seu perímetro. Então, basicamente o que eu preciso fazer é calcular um termocontrátil que tem um perímetro maior do que o perímetro desse barramento. Suponhamos que esse barramento seja de 1 polegada por 1/4. 1 polegada dá um pouquinho mais de 25 milímetros, enquanto que 1/4 vai dar um pouco mais de 6. Vamos arredondar a conta aqui para ficar um pouco mais simples. Se eu somar 25 com 25 com 6 com 6, eu tenho 62. Então o meu termocontrátil precisa ter mais que 62, porém não pode exceder 124, que é o dobro de 62.
porque daí não vai dar o acabamento. Agora que eu tenho o perímetro do meu retângulo, eu preciso descobrir qual que é o diâmetro equivalente para poder ir lá nas opções que a Brasiltec disponibiliza e adquirir o modelo adequado. Eu já sei que o comprimento da circunferência é o diâmetro vezes π. Então, para descobrir o diâmetro equivalente, eu tenho que fazer a operação inversa. Em vez de multiplicar pelo π, eu vou dividir pelo π. O meu perímetro aqui é de 62. Se eu dividir pelo π, que é 3,14, vai dar aproximadamente 19, um pouquinho mais de 19. Então, poderia ir no termocontrátil de 20 milímetros, mas não é adequado pelo seguinte: o de 20 vai ter um perímetro muito parecido com o perímetro desse retângulo, então vai ser bastante difícil de vestir o termocontrátil nesse barramento, principalmente se tiver dobras. Em um local com dobras, com certeza absoluta não seria possível. Então, o que eu faço? Eu pego o modelo acima. Como o de 20 não vai ser adequado, próximo ao de 30, então vou considerar o termocontrátil de 30. O perímetro equivalente de um termocontrátil de 30 é 30, que é o diâmetro dele, vezes π, que é essa mesma conta aqui de cima. E agora eu vou obter 94. Então o que acontece? O termocontrátil de 30 milímetros de diâmetro tem o perímetro de 94, enquanto que o perímetro do meu retângulo é de 62. Então vai entrar com certa facilidade. O tamanho dele é relativamente, significativamente, na verdade, maior do que o perímetro desse retângulo, então adequado. Agora eu vou dividir esse valor de 94 por 2 para saber se depois da contração ele vai ficar com um perímetro menor do que o barramento. 94 dividido por 2 é igual a 47. Então vejam só, o perímetro do meu barramento é de 62, que é menor do que o termocontrátil antes da contração e maior do que o termocontrátil depois da contração. Então, esse modelo de 30 milímetros é adequado. Aqui no quadro, de forma detalhada, parece um pouco demorado o processo, né? Mas é super simples. Soma os 4 lados do retângulo, divide por 3,14 e usa o valor como referência para escolher o termocontrátil. O de 20 ficou muito em cima do 19, ficou muito próximo, então a gente pegou o maior, que é 30. Super simples. Outra dúvida comum é como identificar o modelo que eu tenho em mãos. Às vezes eu tenho um pedaço de termocontrátil na oficina, preciso comprar mais, mas não consigo identificar o modelo que é o correto. Então imagine que o termocontrátil está aqui. A especificação lá no site da Brasiltec é pelo diâmetro dele. Então essa medida aqui é a medida que está especificada no site, o diâmetro. Se eu pegar esse termocontrátil e achatar ele, que é a forma que ele vem no rolo, ele vem achatado no rolo, eu vou ter uma medida um pouco maior. E essa medida maior não vai fechar com essa medida aqui de cima. Então se eu medir a largura dele e pedir pela largura, eu não vou chegar no modelo correto. Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso calcular o perímetro dele e depois dividir por 2, já que eu vou ter a face do termocontrátil, eu vou ter somente essa face superior e essa inferior. As laterais aqui, como ele vai estar achatado, é desprezível, vai ser um valor muito pequeno, é desprezível. Então, posso multiplicar por 3,14 e depois dividir por 2. Ou já multiplicar direto por 1,57, que é a metade do π, eu já dividi o π por 2, 1,57, ou aqui nesse caso dividir por 1,57. Então basicamente eu meço a largura do termocontrátil, divido por 1,57 e o valor que eu vou chegar é quase certo com o diâmetro, que vai dar, por conta dessas laterais aqui, vai dar um pouquinho de diferença, mas vai ser uma diferença também desprezível. Então, se eu medir a largura, eu posso multiplicar por 1,57 para chegar no diâmetro, ou posso pegar o diâmetro dele, multiplicar por 1,57 para chegar no valor da largura dele quando está achatado. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Não deixem de dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações.